Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi os últimos enganos de Satanás. Essa foi a lição número 10 do nosso trimestre. Estamos chegando na reta final já dele. O texto que serviu como base para o nosso estudo foi João capítulo 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Antes de podermos nos aprofundar, temos aqui pelo menos 2 textos de Ellen White que vamos analisar aqui hoje como um complemento ao estudo da semana. Eu gostaria de convidá-lo para fazermos uma oração especial pedindo que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que trabalhou com profetas e ao mesmo tempo com apóstolos, que ele fale conosco através do estudo que faremos daqui a pouquinho. Mas ao mesmo tempo não posso deixar de orar por todos os pedidos que foram trazidos ou que foram enviados pelos nossos amigos para o nosso chat. Temos um grupo de oração, uma comunidade de oração, e todos os dias eu tenho procurado gastar algum tempo lendo e orando pelos pedidos que são aqui mencionados. Quero também orar pelos nossos amigos que estão junto conosco nesse momento e que talvez aí no coração estejam aguardando uma resposta da parte de Deus. Eu quero orar com você agora. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não apenas ouve as orações, mas que as responde. Nós cremos nisso. Tua palavra nos mostra que todos aqueles que depositaram sua confiança em ti não foram envergonhados. E sabemos que nós não o seremos. Que nesse momento, como família, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós nos dirigimos ao Senhor em nome dele, do nosso irmão mais velho, de Cristo, pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário, acreditando que o Senhor tem uma resposta para nos dar. Pedidos foram mencionados no nosso chat, outros estão nesse momento no nosso coração. Te peço, Pai, ouça esses pedidos. E pela fidelidade que o Senhor tem ao cumprir suas promessas na vida dos seus filhos, responda de acordo com a tua vontade, mas responda, Pai. Ainda hoje, nós clamamos isso. Pedimos mais uma vez que o teu Espírito fale conosco, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, se há alguma coisa que nós podemos entender dentro do contexto das Escrituras Sagradas, principalmente no contexto daquilo que o Antigo Testamento vai nos mostrar, quando lemos dos pecados que, principalmente as nações ali que estavam na terra de Canaã, ao mesmo tempo, na região da Mesopotâmia, aonde se encontravam os reinos da Assíria e também da Babilônia, e também no Egito, nós descobrimos que havia uma coisa que era comum a todas as religiões dessas terras: Egito, Assíria, Babilônia e, ao mesmo tempo, as nações que estavam na terra de Canaã. E que Deus, inclusive, alertou o seu povo para que não se misturassem com essas práticas e não permitissem que as práticas religiosas dessas nações os influenciassem. Mas cada vez que eles se misturaram com essas mesmas nações, essas crenças, esses ensinamentos acabaram ganhando espaço entre o povo de Deus. O que é comum a todas essas religiões é exatamente a questão da crença na imortalidade da alma. Quando você vai para o Egito, tudo o que acontece dentro do contexto da religião egípcia está baseado em cima da imortalidade da alma. Até mesmo as pirâmides que foram construídas em forma de... que são nada mais nada menos do que sepulcros, fortemente guardados, porque eles acreditavam que tinham que levar uma grande quantidade de riquezas consigo para a sepultura, para que pudessem usá-las no pós-vida. O mesmo conceito aparecia na religião da Assíria e das religiões cananitas. Todas elas têm sua origem na religião de Babilônia. Foi em Babilônia que pela primeira vez, dentro daquilo que se tem o conhecimento, a noção de imortalidade da alma surgiu dentro de um contexto de paganismo. Quando olhamos para a base dessa religião, que foi apresentada por Deus através de Moisés como uma abominação aos olhos do Senhor. Por isso ele vai dizer, não consultem aos médiuns, aos feiticeiros, aos agoreiros,
que murmuram ou chiuriam. Um povo deve consultar ao seu próprio Deus. A favor dos vivos se consultarão os mortos. Em Israel, no tempo de Moisés, na época da teocracia, uma pessoa que fosse apanhada usando qualquer tipo de prática que fosse ligada à consulta aos espíritos dos mortos, era apedrejada. E exatamente pelo conceito, e o Novo Testamento vai trabalhar exatamente essa mesma ideia, vai desdobrar isso, de que os anjos do mal são capazes de se utilizar dessas crenças com o propósito de poder nos enganar. Não são os mortos que retornam para poder falar com os vivos, mas são os espíritos de demônios. O apóstolo Paulo falou sobre isso de forma abundante. Um outro conceito que surge também no contexto da própria Babilônia foi a própria adoração ao Deus Sol, relacionado ao domingo. O domingo era o dia principal de culto dentro do contexto babilônico, que foi migrando através do conhecimento pagão até chegar no tempo de Constantino, e que fez esse sincretismo com o cristianismo. Já falamos sobre isso abundantemente aqui. Entretanto, essa religião de Babilônia que veio transcendendo os séculos, chega até nós hoje, transvestida com uma roupagem cristã. Ellen White vai mencionar, e aqui 2 textos que falam exatamente sobre isso, sobre esse tipo de problema que a gente acaba enfrentando. Hoje, um deles é no Comentário Bíblico Adventista do 7º Dia, volume 7, na página 944. É um comentário também de Ellen White, onde ela diz: Babilônia a Grande designa de maneira especial as religiões apóstatas unidas no fim dos tempos. Babilônia a Grande é o nome escolhido pela inspiração para dar nome à grande união religiosa tríplice do papado, do protestantismo apostatado e do espiritismo. O termo Babilônia se refere às organizações em si e a seus líderes, não aos membros do movimento. Esses são chamados de muitas águas. Ou seja, o que o texto está dizendo é que haveria nos últimos dias, por uma questão ligada principalmente a crenças que serviriam como cola, 3 movimentos: o papado ou o sistema católico apostólico romano, o protestantismo e o espiritismo. Quais são as crenças que ligam esses 3 movimentos? Principalmente a questão da imortalidade da alma. Quando você vai olhar para isso, você percebe que essa é uma das bases que vai surgir exatamente lá na antiga Babilônia. Agora, olha esse outro texto do livro Grande Conflito, nas páginas 489 e 490. Ela diz: por meio de 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santificação do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança fundamentos do espiritismo, o segundo cria o laço de afinidade com Roma. Você percebe nitidamente que esses 2 enganos são os pilares da rebelião. O foram já desde o momento em que Nimrod se levanta para poder dizer: não quero ter nada a ver com Deus. Lá, e resolve construir a Torre de Babel. E começa a primeira grande revolução contra Deus. E Deus acaba espalhando as pessoas pelo mundo, porque confunde as suas línguas. E no final de todos os tempos, acontece um movimento inverso, onde em todos os lugares, as crenças de Babilônia se demonstram de novo. Crenças que devem, de alguma forma, nortear a vida daqueles que seguirão o dragão. Para podermos ser tidos como ilibados diante do Senhor, para sermos tidos como fiéis diante do Senhor, só tem um jeito. Precisamos conhecer o que a Bíblia, a palavra de Deus, fala a respeito do tema. Precisamos estar embasados em cima das cintas do Senhor, para que então nada, absolutamente nada, consiga nos desviar da palavra de Deus. Hoje precisamos ser fiéis a Deus, para que no tempo da prova não sejamos iludidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Hoje é sexta-feira, é um dia de preparação para o sábado, e eu peço a Deus para que Deus te ajude
nesse processo para que você permaneça firme no Senhor. Eu estudo a lição. E você?